Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Aqui quem fala é Adilson F. Nunes com mais um vídeo para vocês. Hoje são 12 de novembro do ano de 2022, agora são 18 horas 10 minutos em nossa maravilhosa Patrocínio. Temperatura aí por volta dos 28 graus, um pouco quente hoje. Espero que todos estejam bem. Tinha aí já alguns dias, né, que não fazia nenhum vídeo aí para o nosso canal. Estava esperando aí um momento oportuno para estar aí inaugurando, né, o início de uma nova websérie relacionada aí ao Reino de Deus, conforme já havíamos dito no vídeo anterior, tá? Então, esse fica sendo, então, o primeiro vídeo oficial da websérie ligada diretamente ao reino de Deus, citado nas Escrituras. Ok? Antes da gente seguir aí, né, com, com matéria prevista para hoje, peço a todos aí que assistirem aí o vídeo, que dê o like, tá? Que faça aí um comentário, sobretudo, né, que se inscreva aí no nosso canal, tá? Aos poucos nós iremos agora direcionando os temas, né, voltados aí para esse fim e trazendo aí o foco daquilo que o Senhor tem inspirado em nossos corações, tá? As outras webséries ainda não estão concluídas, né? Que é Como Ganhar Dinheiro na Internet Começando do Zero Absoluto e Liderança e Propósito. Então, a gente vai alternando aí os vídeos, né, para cada uma das webséries, na medida que o Senhor for nos inspirando, tá? Lembra a todos também que ao se inscrever no canal, não deixe ali de apertar ali no sininho a opção todas, tá? Porque assim toda vez que a gente gravar aí um novo vídeo, né, a gente subir um novo vídeo aí para a plataforma do YouTube, você seja aí avisado através aí do sistema de informação, né, o algoritmo do YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Antes de iniciarmos, né, a leitura de hoje nas Escrituras, vamos aí agradecer, né, ao nosso grande Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, através dessa plataforma digital, com o objetivo simples de trazer conhecimento, né, acerca da palavra de Deus. Tá? É uma via de mão dupla, ensinamos e aprendemos com vocês através dos feedbacks aí, né, que ficam nos vídeos. Tá? Beleza, pessoal? Que o Senhor abençoe a todas as famílias daqueles que aqui estiverem presentes, né, que passarem por este canal e forem de alguma forma impactados aí por essa palavra. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Para dar início a essa websérie, ela não poderia começar com outro versículo que não fosse esse, tá? Hoje eu vou trazer aí, provavelmente, né? Espero que não fique um vídeo muito longo. Deve ficar aí em torno de 30 minutos, 40 minutos, o que já é considerado muito, muito longo, né? Mas a gente vai começar aí com uma leitura no livro de Mateus, no capítulo 6 e verso 33, que diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Então, aqui, né, Jesus explicando algumas coisas ali para os seus seguidores, né, acerca de muitos assuntos, ele deixou bem claro como alcançar todas as coisas nesse mundo, buscando primeiro o reino de Deus. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo aqui, ele não é exclusivamente para cristãos, não. Tá? Claro, né? O foco é esse, mas
toda e qualquer pessoa, independente da sua crença, da sua divindade. Se você não busca primeiro estar alinhado com o propósito do alvo de sua fé, provavelmente você vai ficar patinando no seco, tá? Sem evoluir em nada na vida. Então, né, agora voltando exclusivamente ao cristianismo, do qual me orgulho muito, né, em fazer parte desde o nascimento, obviamente, né, os resultados que tenho hoje na minha vida falam por si só. Não busquei primeiro o reino de Deus, tá? Antes eu busquei muitas outras coisas, né? Mas acordado ou acordando, então, para esse princípio, né? Estou aqui já aprendendo e à medida que vou aprendendo, vou transmitindo a vocês. Ok? Então, é interessante que entendamos isso definitivamente, tá? Se você é declarado cristão, tá? Mas não está alinhado com os propósitos de Cristo para você, né? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, tá? E todo o propósito de Deus está diretamente ligado a prestar um serviço que seja impactante na vida do próximo. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? E os exemplos bíblicos pelos quais a gente se inspira, assim também o diz. Ok? Então, você, declarado cristão, olha, eu sou cristão, mas você não está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, provavelmente todas as outras áreas da sua vida estarão desalinhadas, tá? Talvez você até esteja bem em algum aspecto, mas dificilmente você vai estar realizado, tá? Isso é muito interessante dizer, tá, pessoal? Não quer dizer porque a pessoa não busca primeiro o reino de Deus que ele não vai ter momentos de felicidade, né? Não quer dizer porque ele não busca o reino de Deus que ele não vai ter prosperidade em algum aspecto. Obviamente que sim. A questão é você estar satisfeito com aquilo, tá? Porque muitas vezes, né, o mundo de hoje, o mundo capitalista, ele está muito balizado não no ser, mas no ter, né? Então, as pessoas julgam que para serem felizes, elas precisam ter alguma coisa, principalmente recursos financeiros, né? Se a sua conta não está lá num azul bem expressivo, né, e tem que ser um azul com tom bem forte, você, ou pelo menos, né, a sensação que se passa, que você não tem motivos para estar tão feliz. Ou seja, por mais que você tenha todas as outras coisas, né, que o Senhor nos oferece no dia a dia, se não temos os recursos financeiros, dar-se-á a impressão de que não estamos realizados. O fato é que nem todos são assim, tá? É possível e é provável, né, que existe N casos de pessoas com poucos recursos financeiros, mas que estão muito mais felizes e se sentindo realizados na vida do que milionários e, por que não dizer, até bilionários, né? Então, esse é um mistério, tá? De difícil explicação, a não ser através da palavra de Deus. Porque quando deparamos com alguém que é pleno na palavra de Deus, ainda que ele esteja enfrentando muitas adversidades na vida, provavelmente ele vai estar e vai transmitir uma alegria contagiante.
Agora, servir a Deus significa que não teremos, né, desafios, problemas? Não é bem assim, tá? Então, para isso, a gente vai ler aqui uma outra leitura, né, que está aqui no livro de João, no capítulo 16, tá? E versos 33 também, né? Que diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá? Então, estando firmes em Jesus, em Cristo, o Rei absoluto do reino de Deus, provavelmente, ainda assim, teremos dificuldades nesse mundo, porque esse é um mundo de aflição, tá? É um mundo que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas não tão boas, né? Coisas que às vezes aflige a nossa alma, tá? Seja questões de saúde, né? Questões de relacionamento, principalmente, né? De relacionamentos, e questões do cotidiano, né? Finanças, trabalho, né? Tudo isso em algum momento tende a nos gerar algum tipo de desgaste, tá? Então, mas estando firmes em Jesus, né? Conscientes de que estamos enraizados nele, ainda que passamos por aflições, e isso apenas nos fortalece, tá? Isso apenas nos dá uma estrutura, até mesmo para servir de exemplo para os outros. Porque, veja bem, eu, por exemplo, né, sinto em meu coração um chamado da parte de Deus para trabalhar em relacionamentos de todos os níveis. Mas eu sinto que há uma tendência maior da minha parte de falar aí a respeito dos relacionamentos familiares, né? Marido, esposa, filhos, né? E os seus pais. Que essa é a instituição mais poderosa do planeta, tá? É a instituição que é as primícias do Criador, né? Desde o princípio, o Senhor, biblicamente, instituiu a família. Ele é o autor, né, do casamento, do relacionamento entre homem e uma mulher, tá? Essa é a base da família tradicional, tá? Então, né, nós acreditamos dessa forma porque a Bíblia assim nos diz, e o interesse meu aqui é de balizar o meu conhecimento e a minha explicação, né, aí nos vídeos, dentro da palavra de Deus. Então, é o interesse meu, eu sinto um chamado meu de trabalhar nessa área. E ouvindo há algum tempo o grande influenciador digital aí, Pablo Marçal, ele diz que naquilo que você é provado, provavelmente é onde está o seu propósito, né? E ele diz de uma forma assim diferente, ele fala: o seu bloqueio
tem intimidade com o seu propósito. Eu acho que eu já até citei isso em algum outro vídeo meu aí, tá? E é uma verdade, tá bom? Eu, né, particularmente, venho enfrentando ao longo da minha vida uma luta tremenda para compreender isso, tá? E, sobretudo, para estruturar de forma coerente, né, de forma consolidada, minha vida pessoal com a minha família, tá? E nunca foi fácil, sempre foi de muito desafio. E mesmo você ouvindo o chamado de Deus, dificilmente, né, se você não tem um coração ensinável, né, de alto nível, você ouve ali o chamado de Deus, mas você envolve com outras coisas e não atenta para esse chamado, tá? Então, o que acontece? Acontece que você perde anos e anos da sua vida, né? Porque você não obedece àquilo que arde no coração, que é o chamado de Deus para um propósito, tá? Então, obviamente, né, não poderia ser diferente. Venho aí, vamos dizer aí, quase que 30 anos, né, de crise nos relacionamentos. Imagina o desgaste disso para uma pessoa, tá? Então, aí você começa a se perguntar, mas por que isso, né? Por que essa crise que não cessa, não para, né? Há períodos de paz, mas há períodos de muita luta, né? E aí você começa a entender quando você vai lá naquela passagem, né, em que o Jesus ressuscitado, ele já tinha aparecido ali, né, aos discípulos, e os discípulos já tinham ali, né, conversado com ele, estavam radiantes, felizes, né? E quando chegou o discípulo Tomé e os outros discípulos contaram para ele, né? Falou, olha, Jesus, ele ressuscitou e ele esteve aqui, né? E eles falaram com entusiasmo. Eles falaram com entusiasmo porque eles tinham visto a Jesus. Mas Tomé não acreditou. Entendeu? Tomé não acreditou. E ele disse, olha, se eu não ver ele com os meus olhos, se eu não tocar nas suas mãos e ver as feridas, né, dos cravos que foram pregados, se eu não tocar no seu lado e ver ali a cicatriz, né, que Jesus ele sofreu uma perfuração, né, com uma lança ali, e Tomé disse, se eu não ver essas coisas, eu não acredito não. Então, aí eu comecei a entender o porquê temos as lutas relacionadas com aquilo que desejamos fazer. É porque se você não tiver experiência consolidada para falar para as pessoas, dificilmente eles vão acreditar em você. Tá? Então, se eu venho falar aqui para vocês a respeito de relacionamento, né? Mas eu nunca tive uma crise no casamento, nunca tive um problema com filho. Olha, você vai dizer para mim, olha, você está falando uma coisa que você não entende, tá? A minha esposa é assim, o meu marido é assim. Então, eu começo agora, né, a perceber o porquê a experiência tem o seu valor na obra de Deus.
ainda que não seja a princípio uma experiência boa, porque eu não gostaria de ter vivido e de estar vivendo tantas crises no relacionamento, né? E às vezes sendo assim alvo de coisas que não são reais, de coisas que não aconteceu e você não tem como provar que não aconteceu. Você tem que contar com a misericórdia de Cristo para naquele dia te inocentar, porque acontecem situações, né, pelas quais você não tem como provar que você não fez aquilo. E outras, você realmente se envolveu, é culpado por diversas situações e você não sabe por que você esteve naquela situação. Mas hoje, né, eu compreendo isso de uma maneira bem mais intensa e agora sim eu percebo com mais clareza o porquê o Senhor nos permite as aflições neste mundo, tá? Então, às vezes não basta o seu entusiasmo de você vir ali, porque você vai estar falando para cristãos, né, firmes ali, que tudo que você fala, a pessoa, nossa, glória a Deus, aleluias, maravilhoso, né? Mas você vai estar falando também para pessoas que são assim, uns cristãos que não estão muito consolidados, que estão assim ainda, né, vivendo suas primeiras experiências no Evangelho. Então, se eles não verem uma experiência da sua parte, provavelmente eles não irão acreditar, né, na sua história, tá? Então, note-se, não basta estar inspirado. Os discípulos estavam radiantes, estavam vibrantes, eles tinham visto a Jesus, estavam, né, ali quase que pegando fogo de alegria, porque se cumpriu a palavra do Mestre. Mas, ao contar isso para Tomé, ele falou, não acredito em nada disso, se eu não ver. Então, ali quando Jesus apareceu ali e Tomé encostou nas mãos dele e colocou, né, Jesus falou para ele, né, venha, coloque a mão no meu lado, né, e veja minha ferida. E ele colocou ali, Tomé caiu aos pés de Cristo e ele disse, Senhor meu e Deus meu. Tá? Então, não se trata necessariamente e somente, né, da sua experiência, da nossa experiência no Evangelho. Se trata também da nossa experiência e da nossa dos reveses, né, que a vida nos dá como bagagem para trazer, para que você seja um milagre de Cristo, para que as pessoas vejam o milagre que Cristo fez em você, através das lutas que você passou, tá? E aí sim, você ganha legitimidade para influenciar, né, de forma positiva, obviamente, outras pessoas que estão atravessando situações e circunstâncias que assemelham às suas. Entende? Então hoje eu entendo profundamente, né, o porquê de tanta luta, tá? O porquê que tantas coisas não deu certo. Era para que hoje eu pudesse estar aqui dando esse primeiro passo, tá, gente? Esse é o primeiro passo. Eu ainda não tenho nada consolidado, mas eu estou vendo a cada dia, o mover de Deus em minha vida e vendo que as experiências que eu vivi até aqui, o Senhor não vai desperdiçá-las em nada. Ele vai utilizar delas para estar aí sendo, né, um recurso para o trabalho que eu espero desenvolver a partir de então. Ok? E para finalizar aqui, né, o nosso vídeo, tá, gente? Lembrando, tá, que eu não estou aqui chamando você para fazer parte de nenhuma comunidade, tá? De nenhuma igreja. Isso fica a seu critério, tá? Se tiver uma igreja a qual você já está ou gostaria de estar, vá lá,
se associe, sinta-se à vontade aqui. Meu objetivo é de falar acerca da palavra de Deus, né? E deixar que você tenha livre pensamento, livre arbítrio para definir como você vai andar, ok? E eu me baseio muito, né? Em uma parte que Jesus fala aqui no livro de João, no capítulo 4, versos 21, 22 e 23, quando ele fala ali para a mulher samaritana, né, que estava ali no poço de Jacó para pegar água, tá? Então, livro de João, no capítulo 4, versos 21, 22 e 23, que Jesus diz o seguinte: Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Tá? E, né, vamos ler aqui também o 24, que diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Tá bom, pessoal? Então Deus não está falando aqui, Jesus não está falando que você tem que ser judeu, que você tem que ser, né, crente de igreja A, B ou C. Deus não está dizendo nada disso, tá? E nem eu estou dizendo que você tem que sair. Se você está em uma igreja, se você está bem, está feliz com seu pastor, se não tem pastor, está feliz com seu ministério, que continue lá. Mas, sobretudo, que seja autêntico, tá? Que tenha intimidade com Cristo. Que deposite em Cristo toda a sua ansiedade. Deposite nele todos os seus recursos, qualidades e habilidades. Entregue a favor do reino de Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui hoje como soldado, né, aprendiz, no início da caminhada. Se você assim está, né, como eu estou, como eu me sinto, ainda que sou cristão quase que desde o nascimento, mas hoje eu sinto que as experiências que eu busquei lá fora, elas estão sendo significativas hoje. O Senhor não desperdiçará nenhum talento, e Ele acrescentará muitos outros para te tornar, para me tornar, para nos tornar um soldado habilidoso, um soldado com credibilidade, um soldado com bagagem, um soldado com firmeza de palavras, um soldado com objetivo de servir, com propósito bem definido, com palavra forte para dizer, com o coração limpo, porque Cristo o limpou através do seu sangue precioso que jorrou ali na cruz, tá? Porque nós, em nossa vida, né, principalmente nós os cristãos, e que às vezes você não leva uma vida tão boa no mundo lá fora, você chega aqui tão cansado, tão sobrecarregado, tão atribulado, tão sem força, quase já sem esperança, quase já dando o último fôlego. E aí você começa de novo a trilhar aquele caminho, a ver a Cristo fazer um milagre na sua vida dia a dia, e você começa a ver o brilho no seu olhar voltando, você começa a ver a autoridade na sua palavra voltando, o seu coração voltando a se emocionar com o Evangelho, e você vê que aquilo que você fez ali, aquilo que impactou, aquilo que te envergonhou, né? Porque você sabia que não era correto fazer, mas Jesus, ele é muito, muito, muito superior a qualquer erro que tenhamos feito na vida. E ele nos acolhe, ele nos abraça, ele diz: olha, independente do que você fez, ande comigo novamente, eu tornarei o seu fardo leve, conforme ele diz
em Mateus 11, 28, né, se não me foge a memória, né? E vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, né? Então, eu estava muito cansado de ficar distante de Cristo, tá? Então, eu venho aí nos últimos tempos, né? Me aproximando cada vez mais. E eu sinto que quanto mais eu me aproximo, o Senhor, Ele sorri para mim e Ele diz, por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Mas também entendo que eu tinha que estar lá fora em algum aspecto, me preparando, né, vivendo experiências